Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Nós que fizemos uma edição de utilidade pública na edição anterior e hoje vamos continuar a falar sobre utilidade pública. Nós anteriormente comentamos sobre a necessidade da utilização da máscara no estado de São Paulo a partir do dia 7 de maio. E na sequência houve o decreto por conta do prefeito Bruno Covas, da cidade de São Paulo, do mega rodízio. E é exatamente isto que a Folha de São Paulo comentará na sua edição de sexta-feira, 8 de maio, na seção Opinião, que fica na página A2. Lembrando que os editoriais sempre são a posição do jornal e não dos seus articulistas, dos seus colunistas. O mega rodízio, ele acaba sendo oportuno porque ontem, em 24 horas, nós tivemos este recorde infeliz com 751 mortos e o estado de São Paulo, governado pelo Witzel, e o estado de São Paulo pelo governador Dória, estão pensando numa quarentena rigorosa, o chamado lockdown. Não está descartado nem pelo Rio de Janeiro, nem por São Paulo. Ontem, inclusive, em 24 horas, o Rio de Janeiro superou em número de mortes o estado de São Paulo. Então vejamos essa medida que é tida como uma medida paliativa para ver se o brasileiro paulistano, sobretudo, se comporta de acordo para a gente diminuir o número de infectados e de mortos pela Covid-19. Contra coronavírus, cidade de São Paulo tira de circulação metade da frota. Isso, gente, a frota de veículos em São Paulo hoje, ela está aí na casa dos 7.200.000. Significa reduzir 3.600.000 veículos. Evidentemente, eu estou considerando o dado cheio, sem a situação, é claro, provocada pela redução do tráfego em função do coronavírus. Medidas drásticas avançam no país e essas medidas, elas avançam exatamente para evitar que ocorra o lockdown, que é a chamada quarentena rigorosa. De longe, a cidade brasileira que registra o maior número de contaminações e mortes por Covid-19 é São Paulo, que passará a adotar a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio, um controle mais draconiano do trânsito para tentar conter a expansão da epidemia viral. As pessoas aqui no estado de São Paulo, infelizmente, estavam desobedecendo a quarentena. Uma quarentena, para ser eficiente, ela tinha que ter 70% das pessoas em casa. Nós estávamos com um índice de 47% a 50%. Portanto, não é eficiente. E as pessoas que saem às ruas acabam prejudicando no seu direito e na possibilidade de contaminar as pessoas que evidentemente se mantêm em casa. A prefeitura já tentará restringir a circulação de automóveis no início da semana, ao bloquear o acesso a algumas avenidas. A experiência, porém, não se mostrou bem-sucedida e foi interrompida após levar a uma piora do tráfego, com ambulâncias e profissionais de saúde retidos nos congestionamentos. Então, isso também foi algo fundamental para que o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, tomasse a medida em função do aumento de tráfego, da desobediência da quarentena. Aumentou o trânsito e as ambulâncias que estavam fazendo seu trabalho de emergência e urgência estavam ficando bloqueadas no trânsito da cidade. Por isso também que a medida foi adotada. Optou-se agora por expandir o rodízio de veículos e torná-lo mais rígido.
durante o dia inteiro em toda a cidade e não mais em apenas certos horários e no centro expandido. Metade da frota paulistana será proibida de circular, inclusive aos sábados e aos domingos. Então nós teremos realmente um rodízio muito sério, muito rigoroso. O rodízio em São Paulo ele já existe. Ele existe diariamente, mas ele é seletivo. Ele leva em consideração apenas 2 números finais de placas. Por exemplo, num dia 0 e 1, no dia seguinte 2 e 3 e assim por diante. Para quê? Para evidentemente diminuir o tráfego, já que a cidade está superlotada de veículos, e diminuir também a poluição. No entanto, esse mega rodízio que diz que só podem circular veículos nos dias ímpares com placas ímpares e veículos pares com placas pares, é claro que isso só vai acontecer em função da Covid-19. Outro detalhe, o rodízio normal ele é adotado nas proximidades do centro de São Paulo. Nos bairros onde o fluxo comercial é muito maior, onde o fluxo de pessoas é muito maior. Agora não. Mega rodízio será adotado para toda a cidade. A ampliação do controle se dá no momento em que o sistema de saúde da capital já inspira cuidados. Segundo o prefeito Bruno Covas, do PSDB, a ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva passa dos 80%. Em metade dos hospitais referenciados para tratar a Covid-19, já tem mais de 95% dos leitos de UTI ocupados. Então, realmente é uma situação drástica, dramática, que não pode continuar. Nós precisamos, enquanto sociedade, ajudar o governo, não importa a bandeira, não importa a ideologia. Agora é uma coisa que a gente precisa esquecer. Com a medida drástica, a prefeitura visa aumentar a taxa de distanciamento social na capital, que tem se mantido abaixo dos 50% nos últimos dias. Segundo autoridades sanitárias, para que a disseminação da enfermidade seja controlada e o sistema hospitalar não entre em colapso, é necessária a adesão de ao menos 70% dos paulistanos. Então, para a quarentena ser eficiente, nós temos que ter pelo menos em casa 70% da população, no máximo nas ruas 30%. Ao perseguir esse objetivo por meio de restrições maiores ao trânsito, pretende-se evitar a implementação do chamado lockdown ou confinamento com consequências, de certo, mais traumáticas para a população e para a economia. No lockdown, é como se funcionasse um estado de sítio. Simplesmente a polícia vai recolher quem não estiver fazendo atividades essenciais, que são as ligadas à saúde e à alimentação, somente. Só as ligadas à saúde e à alimentação são consideradas atividades essenciais. As demais atividades econômicas devem ser recolhidas e as pessoas ficando em casa. Então eles estão tentando de tudo para ver se o paulistano, o carioca, o fluminense, o paulista, evite que a Covid faça um estrago maior. Portanto, nós temos que colaborar aqui. A gente está pedindo, como nós ontem concordamos com a máscara e discordamos da Folha, que acha que a multa é pequena, nós achamos que a multa é muito pequena. Na verdade, a Folha achou que a multa era grande demais. Nós achamos o contrário, que ela é pequena, que infelizmente o brasileiro só funciona baseado no medo. Limitações mais severas à movimentação de pessoas têm sido adotadas em diversas regiões nos últimos dias e tendem a se tornar cada vez mais comuns no país, a despeito de pressões políticas pela retomada de atividades. Então, de pouco adianta o presidente da República estar pressionando quem quer que seja
quaisquer órgãos que sejam, porque na verdade a pandemia está fazendo um estrago muito grande no Brasil. Ontem nós chegamos a praticamente 150 mil mortos e o número total de 751 mortos já é o segundo do mundo. Nós só somos superados em número de mortos pelos Estados Unidos, o que é um desastre, o que é um caos. Uma comparação da evolução da Covid-19 em 40 nações mostrou que o Brasil se situa no grupo em que as taxas de contaminação e letalidade sobem mais rapidamente. Então, o Brasil, infelizmente, é um novo foco da Covid-19. Tal avanço vem produzindo pressão enorme sobre os sistemas locais de saúde. Ao menos 4 estados e 8 capitais já possuem mais de 90% dos leitos de terapia intensiva destinadas ao tratamento de pacientes com a doença ocupadas. E algumas cidades já decretaram lockdown, caso de Belém do Pará e de São Luís do Maranhão. A necessidade de conter o alastramento da Covid-19, infelizmente, esbarra em problemas estruturais brasileiros, mas, sobretudo, o maior problema de todos é a disciplina. O brasileiro não é disciplinado, ele não conhece a lei, ele não segue a lei e ele acha que está acima dela. Este é o grande problema que está provocando as mortes. Nas periferias pobres do país, habitando casebres sem saneamento básico e tendo de sair para trabalhar, muitas famílias não dispõem de condições para cumprir o distanciamento social, a não ser, evidentemente, que o governo compensasse o fato delas não irem trabalhar. E pelos R$600 mensais, isso evidentemente não faz com que essa pessoa consiga sustentar sua família, que normalmente nesses locais é muito numerosa. Obrigam-se assim a arriscar a saúde para garantir a sobrevivência, falando no problema que mais atormenta o Brasil, que é a possibilidade de equacionar entre a saúde e a economia. Está sendo bastante complicado, forças políticas vêm se chocando, sobretudo os governadores dos estados e a presidência da República. Mas é isso, gente, com mais este serviço público, o serviço de orientação pública, nós falamos sobre o mega rodízio. Num dia, sobre a obrigatoriedade da máscara. No segundo dia, tentando evitar o lockdown, pela Prefeitura de São Paulo, adota-se o mega rodízio. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom e até a próxima.